Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos, regozijemos nele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e é grande a sua fidelidade para conosco. Glória a Deus. Bom dia, irmã Edni. Paz do Senhor, Deus abençoe. Espero que a sua mãe esteja melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Hoje o nosso devocional tem como título Escolhido por Deus. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele nos escolheu para que nós dessemos fruto, a fim de que o nosso fruto permanecesse, a fim de tudo quanto pedirmos a Ele em seu nome, Ele vos conceda. Está escrito na sua palavra. Glória a Deus. Bom dia, Aninha. Bom dia, irmã Alcianira. Deus abençoe vocês. Gostaria muito que todos vocês viessem para o nosso devocional presencial, sábado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós chegamos na carta de Paulo aos Filipenses. Concluímos. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Vamos continuar orando, que o dono da obra é fiel para completar. Nós vamos ver isso hoje aqui no capítulo 1 de Filipenses. Nós chegamos à carta de Filipenses, concluímos a carta de Paulo aos Efésios, chegamos à carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma pequena carta, mas muito, muito, muito importante, de muito valor. Ela tem só 4 capítulos, mas é uma carta chamada Carta da Alegria. Pelo menos 16 vezes nessa carta, Paulo menciona a respeito da alegria. Paulo estava preso quando escreveu essa carta, mas é uma carta em que ele incentiva as pessoas a 3 coisas. Primeiro, a alegria. Ele ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. A segunda coisa que Paulo ensina nessa carta é a humildade. Ele ensina que Cristo, que poderia se orgulhar, não usurpou ser igual a Deus, antes saiu da forma de Deus, tomou a forma de homem para nos salvar. E ele fala sobre essa humildade de Cristo, trazendo para a igreja. E a terceira coisa é que a nossa vida deve ter um propósito. Paulo ensina tudo isso nessa carta aqui aos Filipenses. É interessante que Paulo, ele vai para a cidade de Filipos por causa de uma visão. Ele está intencionando ir para outro lugar, mas ele recebe uma visão dos macedônios que diz: atravessa e vem para cá nos ajudar. E ele vai até Filipos, que é a primeira cidade da Europa, e assim, com isso, o evangelho chega à Europa. Paulo vai levando junto com ele Timóteo. Timóteo está junto com ele. É interessante que Paulo fez muitas visitas a Filipos, a cidade de Filipos depois, e ele recebeu ofertas financeiras esporádicas dessa cidade. E quando ele está preso em Roma, por volta de 60 a 63, ele escreve essa carta aos irmãos filipenses. O contexto desse livro, o nome original de Filipos, significa pequena fonte, porque a cidade de Filipos ela era regada por muitas fontes, inclusive por um rio, o rio Cágis, que era um rio muito grande, que não secava. Inclusive, quando Paulo chega lá, ele sabe de algumas mulheres que estão reunidas à margem do rio para orar, e Paulo vai para lá, junto com Silas, junto com Timóteo, para lá, e lá Lídia, a primeira mulher da Europa, a primeira europeia a encontrar Jesus, é Lídia com a sua família ali, exatamente no próximo ao rio, nas fontes de Filipe. A cidade de Filipe, ela foi fundada por Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia, ele começou o seu reinado nas cidades vizinhas, e ele deu o seu nome a essa cidade devido às muitas fontes que tem ali, devido ao nome dele significar fontes. Isso por volta de 42 a.C. Esse lugar se tornou formoso, muito famoso, por causa de uma batalha que aconteceu entre Júlio César, que havia sido assassinado, e 4 generais pretendiam tomar aquele lugar. E aí começou uma guerra, uma batalha entre Otávio e Marco Antônio em Filipos, e isso aqui gerou com que eles fundassem essa cidade. Depois dessa batalha ganha, ele fundou essa cidade. E César Augusto, que sempre estava nessa cidade, ele se torna o imperador
de Roma e elege essa cidade à categoria de cidade romana. Portanto, essa cidade ficou livre de pagar impostos, ficou com direito a livre comércio, e é interessante que essa cidade era uma das únicas da época que as mulheres tinham direito à voz e tinham direito a ter seus próprios comércios. É por isso que Lídia era vendedora de púrpura e uma vendedora bem sucedida. Eu não vou entrar muito aqui na história, senão vai tomar muito tempo, então eu vou passar logo para o capítulo 1 de Filipos. Eu estava dando só uma visão panorâmica para você entender melhor o que acontece aqui em Filipos. Você vai ver que nessa igreja aqui de Filipos, começa com uma mulher que entregou a vida para Jesus, depois uma escrava que é liberta, depois a família de um carcereiro, depois você vai ver Paulo falando de duas mulheres que estavam tendo uma contenda dentro da igreja, que trabalhavam na obra da igreja e estavam tendo um desentendimento. Então, uma igreja onde mulheres eram relevantes, tinham vozes, mesmo sendo nesse tempo aqui, tipo no ano 62 que Paulo escreveu, entre 60 e 63 depois de Cristo. Amém? Então, Paulo e Timóteo, eles se apresentam, começam se apresentando aqui nessa carta como servos de Deus. Paulo não se apresenta como apóstolo. Por quê? Porque a primeira lição que ele quer ensinar para os filipenses é exatamente a humildade. Como eu disse, devido à cidade de Filipos ter sido elevada à categoria de cidade romana, de colônia romana, onde os soldados romanos, os generais, aqueles pessoas de cargos mais importantes, quando eles se aposentavam, ele ia morar em Filipos, e devido a eles terem esse livre comércio e as mulheres terem esse direito à voz, eles tinham uma tendência ao orgulho. Eles se achavam muitas vezes melhores do que os outros, os filipenses. Por isso que Paulo começa ensinando a essa igreja que eles agora eram servos de Deus e eles agora tinham que ter como base das suas vidas a humildade. Então, a primeira lição que Paulo ensina à cidade de Filipos é exatamente essa. Como eu disse, Paulo escreveu essa carta na prisão e ele ensina que as adversidades, elas servem para o avanço do evangelho. Porque Paulo diz, olha, eu estou preso, mas a minha prisão não serviu para me atrapalhar. A minha prisão serviu para que o evangelho avançasse. Enquanto eu estou preso, eu estou pregando para toda a guarda pretoriana. E muitos irmãos que tinham medo de pregar o evangelho, muitos irmãos que não tinham coragem, não tinham ousadia de falar do amor de Cristo, agora eles falam ousadamente por causa da minha prisão. Então Paulo entende que as adversidades servem para o avanço do evangelho. Ele expressa profunda alegria na comunhão com os irmãos e declara o seu lema de vida aqui nesta carta. Ele declara: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele entende que tanto fazia estar vivo como estar morto, de todo jeito ele estava com Cristo, de todo jeito ele queria agradar a Cristo Jesus. Eu dividi o capítulo 1, que são 30 versículos, em 3 partes para a gente entender um pouco melhor e para a gente andar um pouco mais rápido. Do versículo 1 ao versículo 11 são as saudações e oração de Paulo. Paulo vai saudando a cada um, fazendo seus agradecimentos e ao mesmo tempo apresentando a Deus aquela igreja tão abençoada, aquela igreja que chegava junto de Paulo, aquela igreja que mandava provisões financeiras para Paulo. Inclusive, uma dessas provisões, eles mandaram por um irmão, que me fugiu o nome dele agora, que ele quase morre na viagem. E Paulo, aqui nessa carta, diz, olha, ele está indo, está levando essa carta para vocês verem que ele está bem. Epafrodito é o nome do nosso irmão. Epafrodito levava os víveres, levava as provisões, o dinheiro que a igreja arrecadava, as ofertas, para a manutenção da vida de Paulo enquanto estava ali na prisão, porque ele estava em prisão domiciliar, o aluguel era pago por Paulo. Ele teve o direito de fazer isso, porque além dele ser judeu, ele também era um cidadão romano. Por causa disso, ele teve o direito de ter a sua prisão domiciliar. E esses irmãos aqui chegaram junto, mandando provisões para Paulo, ajudando a Paulo. Então, Paulo gasta do versículo 1 ao versículo 11, com essas saudações, com essa oração e com esse agradecimento a esses irmãos. Eles saúdam a igreja de Filipos, ele agradece pela parceria dos irmãos e ele expressa confiança de que a obra que Deus começou nesses irmãos, ele seria fiel
para completá-la. Ele ora para que o amor desses irmãos filipenses cresça ainda mais em conhecimento e discernimento espiritual. É aqui em Filipenses, no versículo 6, do capítulo 1, que Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quando Paulo fala aqui do dia de Jesus Cristo, é o dia da segunda vinda de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então a obra que o Senhor começou em você, ele vai completar até a vinda de Jesus. Segunda parte do texto, que vai do versículo 12 ao versículo 19, é a expansão do Evangelho. Paulo explica que sua prisão acabou contribuindo e muito para a difusão e a expansão do Evangelho, porque as boas novas de Cristo, as boas novas chegaram para toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda mais importante do reino, era a guarda imperial. E Paulo acaba pregando o evangelho para todos esses guardas. Deus providenciou que eles fossem fazendo me fugiu a palavra agora, uma escala. E a cada dia tinham 4 soldados guardando Paulo, e a cada dia Paulo pregava para 4 soldados diferentes, até que todos tivessem ouvido o evangelho. Paulo também lida com maturidade o fato de que alguns ali estavam pregando o evangelho por inveja, por porfia, e outros por dinheiro. Paulo diz: não tem problema, desde que o evangelho seja pregado. Deus tem o poder de salvar, mesmo quando alguém prega por inveja, por porfia ou por dinheiro, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele diz: importa que Cristo seja anunciado, importa que Cristo esteja sendo pregado. Olha a maturidade de Paulo. Os irmãos hoje, se alguém abrir uma igreja, chama de fundo de quintal, chama de bodega, porque acha que só ele tem o poder de abrir uma igreja. Enquanto Paulo, pessoas pregando por inveja, por porfia, por dinheiro, Paulo diz: glória a Deus, importa que o evangelho seja pregado. Eu creio que Deus pode salvar essas pessoas, mesmo com o evangelho sendo pregado com más intenções. Ainda assim, Deus pode transformar o coração daqueles que ouvem. Olha que maturidade espiritual que Paulo nos ensina, que nós, irmãos, como igreja do Senhor, possamos aprender. Vamos nos alegrar pelas portas que têm sido abertas para pregar o evangelho. Não vamos ficar jogando pedra, não vamos ficar sentados em um trono como se nós fôssemos superiores e como se nós fôssemos os donos da palavra da verdade. A palavra é do Senhor, e a todos quanto ele chamou para anunciar. Então você não sabe qual é o chamado daquela pessoa, como Deus o chamou. Então não critique, não se levante para jogar pedra em ninguém. Se alegre, porque o evangelho está sendo pregado, como fez o apóstolo Paulo. Do versículo do número 20 ao 30, viver é Cristo e morrer é ganho. É a mensagem que Paulo está nos ensinando. Diante da possibilidade de execução, Paulo sabia que ele ia ser executado no final de tudo, quando ele fosse julgado. Mas o que importava para ele era chegar diante de César e pregar o evangelho para César. Aqui é César Augusto. César Augusto era tão vaidoso, irmãos, que ele mudou o nome de um mês para ser o nome dele. Por isso que tem o mês de agosto. É por causa do nome dele, Augusto, em homenagem a ele próprio, porque ele tinha nascido nesse mês, que era outro nome do mês. Ele mudou para agosto, por causa do nome dele, César Augusto. Mas Paulo tem convicção que ele vai levar o evangelho para esse homem, porque Deus disse que tinha chamado Paulo para levar o evangelho para esse homem. Esse era o propósito da vida de Paulo. Apesar de todas as igrejas que ele abriu, apesar de tudo que ele fez, nós vimos aqui quando nós estudamos o livro de Atos, mas importava para Paulo chegar em Roma, mesmo que fosse preso, para ser executado. Ele sabia, Paulo demonstrava total paz, mesmo sabendo que poderia ser executado. Ele declara que a morte seria um lucro, seria um ganho para ele, porque ele está finalmente com Cristo, pertinho de Jesus. Mas ele continua vivo. Ele diz que continuar vivo também era importante, porque significava trabalho frutífero para Deus, para o Senhor Jesus. Ele está ganhando almas, edificando igreja e fortalecendo os irmãos na fé. E ele encerra essa carta escrevendo à igreja a viver de maneira digna do evangelho, mantendo-se unida e firme diante das perseguições. Então Paulo é um exemplo, e principalmente aqui nessa carta aos Filipenses, é tremendo para as nossas vidas.
E a aplicação desse capítulo para as nossas vidas, a principal aplicação de Filipenses 1 é enxergar o propósito de Deus acima de todas as coisas. Você tem que entender que o propósito de Deus está acima das crises, acima das circunstâncias difíceis, acima das lutas, acima das doenças, acima das dificuldades, acima do desemprego, das perseguições, das calúnias, o propósito de Cristo está acima de tudo isso. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse capítulo 1. Aprendemos com Paulo que os sofrimentos e os imprevistos não anulam os planos de Deus, mas podem servir de plataforma para o nosso crescimento espiritual. Tem um propósito. Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento, e para isso nós precisamos ter vivência, precisamos ter testemunho. Então nós aprendemos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a redefinir as nossas prioridades. O que tem sido prioridade para você? Nós precisamos aprender, dentro dessa redefinição de prioridades, a viver com propósito. A gente não vive de qualquer jeito, a gente vive com propósito. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, eu e a minha irmã, a Lucida, que é a minha irmã que é mais perto de mim, que é a mais próxima, assim, na idade de mim, quando a gente era pequena, pequena mesmo, tipo eu sou 4 anos mais velha do que ela, tipo eu com 6 anos, ela com 4. Aí criança arenga, né? Criança mexe uma com a outra, e a gente arengava. E às vezes a gente, quando estava arengando, uma dizia assim para a outra, foi sem querer. Aí a outra dizia, foi não, foi de propósito. Eu tenho isso guardado comigo, porque assim, muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, mas não é com esse de propósito. De propósito significa que não foi sem querer, foi porque quis de verdade. Então as coisas para Deus precisam ser assim, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então avalie onde você está investindo o seu tempo e a sua energia. Aonde você estiver investindo o seu tempo e a sua energia, é onde você está colocando o seu propósito. Então, viver com propósito é investir tempo e energia no reino de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos dentro da redefinição de prioridades é o foco no essencial. Nós precisamos buscar um estilo de vida onde Cristo é o nosso viver. Onde o nosso viver demonstre para as pessoas que é Cristo em nós. Terceiro, nós precisamos nos libertar do medo, irmãos. Precisamos nos libertar do medo. Porque a Bíblia diz que o amor do Pai lança fora todo o medo das nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Então a gente precisa fazer isso. A aplicação prática de Filipenses 1, primeiro, é entender que nós precisamos viver, que o propósito de Deus está acima das crises, das intempéries da nossa vida, e que os sofrimentos imprevistos não anulam os planos de Deus para nós. E precisamos redefinir as nossas prioridades, viver com propósito, ter foco no essencial e se libertar do medo, porque se você tiver medo, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Você nunca vai tocar no extraordinário, porque o extraordinário é para quem tem fé, e quem tem fé tem coragem e ousadia. Ontem, no culto de doutrina, nós terminamos com o seguinte versículo, Provérbios 24:10, que diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você precisa ser forte e corajoso e lançar fora todo medo. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele está preso, quase chegando no corredor da morte, mas ele continua com ousadia, pregando o evangelho e incentivando os irmãos à alegria, à fé, à força, à comunhão e à humildade. Segunda coisa, a segunda aplicação prática que nós fazemos do capítulo 1 de Filipenses é perspectiva diante do sofrimento. Nós precisamos ter perspectiva diante das nossas lutas, irmão, diante do nosso sofrimento. Precisamos entender que a crise ela vem, a luta vem, o sofrimento vem para que nós venhamos a crescer. Não é para nos parar, não é para nos destruir, é para que nós venhamos crescer. Crescer em quê? Em graça e em conhecimento de Deus. Quanto mais luta, mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Então, dentro desse crescimento, dentro dessa perspectiva do sofrimento, nós precisamos crescer dentro das crises. Isso, e porque essas crises, muitas vezes, elas têm um impacto colateral na nossa vida. O que significa isso?
Nós passamos por uma luta, nós vencemos a luta, isso vai gerar um testemunho. E a nossa postura resiliente diante dessa dor, diante dessa luta, vai levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo e vai inspirar e encorajar a fé de outras pessoas que estão ao nosso redor passando também por lutas. Por isso que a gente tem que entender que tudo na nossa vida tem um propósito. E a última aplicação que a gente faz do capítulo 1 de Filipenses, tem muitas, irmãos, mas aqui a gente tem que resumir, senão a hora vai embora. Que a gente faz de Filipenses capítulo 1 é os nossos relacionamentos com a comunidade, ou seja, com aqueles que a gente convive, dentro da família, dentro da igreja, no bairro onde a gente mora, no trabalho, todas essas são nossas comunidades. Então a gente precisa em Cristo ter, primeiro, unidade. Não dá para a gente viver em família se a gente não tiver unidade. Não dá para a igreja prosperar se a gente não viver em unidade. Não dá para a gente se desenvolver bem no nosso trabalho se a gente não tiver unidade ali dentro do trabalho. Não dá para a gente ter bons vizinhos se a gente não tiver unidade com esses vizinhos. Segundo, a gente precisa ter parceria na caminhada. Não dá pra gente caminhar na família, irmão, se a gente não for parceiro. A gente tem que caminhar na mesma direção. Você sabe por que aquela brincadeira chama cabo de guerra? Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. A vida não dá para viver no cabo de guerra. A vida tem que ser os dois, ambos na mesma direção. Se é marido e esposa, na mesma direção. Marido, esposa e filhos, na mesma direção. Amigos, marido, esposa, filhos, amigos, parentes, na mesma direção. Então a gente tem que ter parceria na caminhada. A gente tem que caminhar junto. Andarão dois juntos se não estiverem ambos de acordo? É o que a Bíblia nos pergunta. E por último, devemos amar, mas devemos amar com discernimento. É isso que Paulo está nos ensinando. A gente também tem que ter entendimento, porque tem algumas pessoas que se aproveitam em nome desse amor para explorar, para se dar bem, para tirar vantagens. Então a gente tem que amar, mas tem que ser com discernimento, como Paulo ensina aqui aos Filipenses. Lê aí o capítulo 1, bem direitinho, que você vai ver que palavra maravilhosa Deus vai trazer para o seu coração. E ele termina o capítulo 1 dizendo assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. O capítulo é maravilhoso. Hoje eu li esse capítulo 3 vezes e Deus falou comigo extraordinariamente. Depois eu vou fazer uma mensagem para me pregar em cima desse capítulo, porque é maravilhoso. Glória a Deus. Então vamos chegar aqui no nosso devocional. Amanhã nós vamos ter o nosso devocional presencial, vai ser no livro de Salmos, Salmo 76. E domingo também é Salmos e segunda-feira também é o livro de Salmos. Quando for terça-feira, a gente volta para Filipenses. E essa semana a gente já conclui o livro de Filipenses, em nome de Jesus. Quando a gente concluir, a gente vai começar o livro de Neemias. Então, só tem coisa boa para nós. Não perca, esteja juntos para que nós possamos aproveitar destas palavras de Deus que tem consolidado o nosso coração, edificado a nossa vida e nos ajudado na nossa caminhada para a glória do nome do nosso Deus. Bom dia, irmã Eliana, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Yolanda, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Tem alguém aí que eu não vi? Bom dia e a paz do Senhor. Nosso devocional de hoje é escolhido por Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, na versão NTLH, diz assim: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer as regras da competição. Todo atleta que vai participar, seja de uma Olimpíada, seja de uma Copa do Mundo, seja de uma corrida, seja de qualquer competição, ele precisa respeitar as regras daquela competição. Você acha que na corrida para o céu é diferente? Para chegar no céu, a gente também precisa respeitar as regras dessa competição para chegar no céu. E as regras dessa corrida estão exatamente aqui, ó, a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer ela todinha, para que a gente possa entender quais são as regras dessa corrida para chegar nos céus. Diz assim o nosso devocional de hoje: as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que acontecem a cada 4 anos, acabou de acontecer, está acontecendo, né, nós fomos eliminados nas oitavas de final, e, irmãos, era esperado isso. Eu não queria comentar sobre o negócio de Copa, mas era esperado isso, porque quando Deus não é o centro e quando o Senhor não é glorificado,
as vitórias também não vêm. A gente tem que entender isso. Que Deus, ele tem que ser o centro de todas as coisas. Então, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que acontecem a cada 4 anos, são magníficos espetáculos esportivos, reunindo os melhores atletas do mundo para competir no auge das suas habilidades. Nesses eventos, muitos de nós nos encontramos como espectadores. Não é verdade? A gente assiste, seja nas arquibancadas, aqueles que têm mais condições de irem, seja nas ruas, seja em casa, seja acompanhando pela TV, seja pela internet ou pelo rádio, mas nós ficamos como meros espectadores. Nós não somos corredores, nós não somos atletas, nós não somos jogadores de futebol. Então nós ficamos assistindo como meros espectadores. Somos, em essência, observadores daquilo que outras pessoas estão fazendo. Não é verdade? Contudo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação à sua própria vida, você tem sido da mesma maneira apenas um mero espectador? Ou você tem vivido plenamente aquilo que Deus tem para você viver? Aleluia, glória a Deus. Então, é uma pergunta para nós refletirmos e respondermos nessa manhã. Em relação à nossa própria vida, temos sido da mesma maneira apenas meros espectadores, simplesmente aguardando algo acontecer, ou temos nos posicionado para que em Deus nós sejamos autores das nossas próprias histórias? Como é que tem sido? Você está vivendo a vida no automático, ou você está vivendo uma vida de propósito, com propósito e para o propósito? Aí o autor do nosso devocional, ele conta um pequeno testemunho dele aqui. Ele diz: por muito tempo, fui aquele garoto que ficava fora do time nos jogos de futebol da escola. Meus amigos escolhiam seus times, mas eu nunca era escolhido para jogar. Eu nunca era selecionado. Diziam eles que eu não sabia correr, não sabia nem andar direito, o que me causava grande dor e rejeição. Tudo o que eu desejava era poder que alguém me escolhesse, me reconhecesse, me desse uma chance. Eu queria ser aceito por alguém, porque já sentia muitas dores pelo fato de ser rejeitada em casa pelo meu próprio pai. Havia momentos em que eu me perguntava por que eu existo. Mas então Deus me chamou e me escolheu para realizar uma grande obra e passei a jogar no time do Senhor. De um menino introspectivo, meramente um espectador, transformei-me em um líder de um time vitorioso, onde tem muita gente fazendo gol. Ele se refere aqui à grande igreja que ele dirige, e às muitas palestras que ele dá, e aos livros que ele tem escolhido, que é esse livro que nós estamos usando aqui como base para o nosso devocional Café com Palavra. O dele é Café com Deus Pai, o nosso é Café com Palavra. Então, ele está contando um pequeno testemunho dele, que por muito tempo ele foi só um espectador, mas Deus o chamou, o capacitou e o escolheu. E ele diz que ele é técnico de um grande time. E nesse time, muitos fazem gols diariamente. Que coisa tremenda quando nós deixamos de ser espectadores e passamos a ser os gerentes da nossa própria história. Passamos a ser os protagonistas da nossa própria história. É isso que Deus deseja de mim e de você. Ele não quer que nós sejamos apenas espectadores, mas Ele quer que nós vivamos o propósito, alcancemos o propósito e estejamos dentro do propósito. Deus deseja tudo isso. Eu não sei quais são as rejeições que você tem enfrentado na sua vida, nem tampouco quais as feridas que sangram na sua alma. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus já escolheu você para jogar no seu time. Senão você não estaria aqui nesta manhã. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está ouvindo essa palavra? Porque Deus já escolheu você para jogar no time dele. E com certeza já capacitou você para fazer muitos gols. Isso é uma metáfora, mas uma metáfora poderosa para as nossas vidas. O amor e a aceitação do Senhor são capazes de curar as feridas e transformar as nossas vidas. Não existe ferida tão profunda que Ele não alcance. Não existe dor tão grande que Ele não abrace. Não existe tristeza tão intensa que Ele não possa consolar. Deus, Ele pode mudar todas as coisas e mudar a sua história. Chegou a hora de entrar em campo. Chegou a hora de começar a fazer gol. Glória a Deus. E
nesse campo, com o Senhor como seu técnico, pode ter certeza que você não vai encontrar as paredes norueguesas, bater a bola e bater neles e voltar, não. Vai ser direto no gol. E você vai fazer gol para a glória do nome do Senhor Jesus. Então chegou a hora de entrar em campo. Você estará no maior time que já existiu, com o melhor técnico que existe, impulsionado para marcar muitos gols. Você vai estar no time do Senhor. O técnico é o próprio Deus. O auxiliar técnico é o Espírito Santo. E o goleiro é Jesus. Então, meu irmão, não tem chance de dar errado. Você vai ser mais do que vitorioso em nome de Jesus, como diz a sua palavra no próprio Filipenses. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Não sei você, mas eu estou empolgada. Eu estou empolgada. Filipenses é a carta da alegria. E eu estou cheia de alegria do Espírito Santo na minha alma. A frase de hoje é: quem joga no time de Deus sempre estará pronto para enfrentar o adversário. E é com vitória. O resultado é vitória. Pode ter certeza, de um jeito ou de outro. A palavra de hoje é escolhido. Você foi escolhido por Deus. Você saiu do banco de reserva e você foi escolhido por Deus para estar como atacante no time dele. Você está no time do Senhor, como atacante, como volante, como zagueiro, eu não sei, mas você pertence a esse time. E o resultado vai ser gol para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra aí? Glória a Deus! Aleluia! Coloca aí uma mãozinha para mim, quem vem para o nosso devocional presencial, sábado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Coloca aí um emotezinho aí, só para mim saber quem é que vem. Talvez você ainda não esteja no nosso grupo de WhatsApp, para a gente colocar você. Amém, meus irmãos? Vou orar por você, para a gente concluir essa palavra, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Nós estamos chegando a quase 7 meses de devocional. Agora, no dia 15, a gente faz 7 meses que nós estamos nesse devocional para a glória do nome do Senhor. Hoje é o devocional 192. Para a glória de Deus, porque Deus é tremendo. Hoje é 191, irmãos. 192 é amanhã. Então, Deus tem sido extraordinário na nossa vida, com dificuldade, às vezes sem condições, mas a gente faz, porque Deus é maravilhoso. Às vezes faz 2 juntos, mas faz, porque Deus, Ele é tremendo. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza e o socorro presente na hora da tribulação. Glória a Deus. Eliette já vai preparando aí um louvor bem bonito junto com a Eudete. Eu queria pedir a vocês, se fosse possível, cantar o hino da Sara Farias. Se eu não te ouvir, eu morro. Cantar essa canção, se for possível, em nome de Jesus, entre as canções que vocês vão entoar. Pode cantar aí uns corinhos bem alegres, como vocês cantaram aqui na festa do Parque Santo Antônio. E cantar também esta canção para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, eu vou orar. Senão eu vou ficar aqui conversando. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade. Obrigado porque nós concluímos o livro de Efésios e já começamos o de Filipenses. Senhor, edifica a nossa vida através dessa palavra. Tu sabes o quanto esse livro é poderoso, o quanto esse livro contém uma mensagem preciosa para a nossa vida, verdades eternas, Senhor, para edificar a nossa vida. Tem o intuito de nos ensinar a respeito da humildade, da alegria, da unidade, Senhor, que nós possamos aplicar no nosso coração. Entender, Senhor, nesse capítulo 1 que hoje Tu nos ensinou acerca das prioridades, acerca, Senhor, do propósito e acerca da unidade. Nos ajuda em tudo, Senhor. Fica conosco. Somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Um beijo. Irmã Rosiméria, eu vi que a senhora entrou agora. Queria saber se a senhora não vai vir para o nosso devocional. Amanhã vai ser aqui na minha casa, próximo à minha casa, vizinho, no meu irmão. Amanhã, às 4 horas da tarde, às 16 horas. Fala comigo aí no direct. Me lhe passar o endereço, lhe colocar no grupo do WhatsApp. Em nome de Jesus, Pai do Senhor.